Então, Luísa, Prema, Marina, bom dia para vocês. A gente começa a nossa discussão de hoje fazendo referência ao nosso trabalho, né? O trabalho que vocês estão fazendo aí. É um trabalho relativamente longo, né? 1.500 palavras é muito mais do que a gente imaginava. Mas eu queria dizer para vocês que o estudo dos mapas é um dos capítulos mais importantes, assim, introdutórios para quem vai estudar economia. Por quê? Porque a gente vai passar a pensar a economia global, né? A macroeconomia dos mercados livres, né? A partir de uma perspectiva territorial. Ela não se dá, a economia não se dá num espaço abstrato como o euclidiano, onde os mercados são espaços de troca impessoais que mobilizam forças impessoais de oferta e demanda que resultam numa trajetória virtuosa ou viciosa para o sistema, dependendo das condições. Então, essa macroeconomia global, que é uma macroeconomia representada pelo modelo do equilíbrio geral, né? Representada pelo paradigma instaurador do neoliberalismo, né? Da contemporaneidade do discurso dominante. Essa perspectiva impessoal, ela não é realista. Né? Para a gente ter uma ciência realista, a gente não pode se basear apenas em estatística. A estatística ela já é um artifício. Né? Eu vou explicar aqui rapidamente para vocês por quê. A estatística ela lida com curvas aproximadamente normais. Pode não ser, pode usar t-de-Student, pode usar funções leptocúrticas e tudo mais, não importa. Aqui, o que importa é que você tem uma observação direta da realidade, que você arruma por frequências e você cria um histograma, né? Esse histograma ele diz para você qual é a medida de tendência central, qual é o desvio, né, em relação a essa medida de tendência central, e você, a partir disso, ajusta uma função matemática idealizada em cima dessa distribuição. Agora você já pode esquecer a realidade e trabalhar apenas com essa função matemática idealizada. Muito bem. Evidentemente que a gente não vai eliminar a incerteza, mas nós vamos domá-la, no sentido de que a incerteza ela é fotografada e aprisionada dentro de uma perspectiva constante, previsível, repetitiva. O futuro repetirá o passado. Então, qual é o artifício que é feito aí? Né? Por que a gente não trabalha com a matéria-prima da economia, que são os acontecimentos históricos? Né? Quando a gente quer entender os fluxos da construção social da realidade, a unidade de análise é o acontecimento histórico. Né? Então, todas as pessoas produzem acontecimentos históricos o tempo todo. Esses acontecimentos históricos se dividem entre aquilo que está sendo transformado no mundo material a partir da ação individual, mas também pelo que passa pela cabeça dessa pessoa. O diálogo interno. As duas coisas compõem uma realidade sincrônica, que, agregada e integrada a partir de todo o contexto social, nos dá a propagação da onda histórica, do presente, que se desloca pelo tempo, deixando atrás de si um rastro de história material e das ideias. Então, essa é a matéria-prima da economia. Né? Esse é o fenômeno que nós queremos estudar como cientistas sociais, deslocados para a materialidade, portanto, para a economia. É isso que a gente quer explicar. Mas por que usar esse artifício? Porque na composição original da construção social da realidade, as representações matemáticas elas se dão a partir de gráficos no tempo, portanto, gráficos que procuram acompanhar alguma variável que nós queiramos estudar do fenômeno, que nós isolamos do fenômeno, e essa variável ela tem um comportamento que, quando a gente coloca no gráfico, no mais das vezes, é absolutamente errático. Como assim errático, professor? Vamos imaginar que a gente quer entender lá fora as seguintes dimensões. A gente quer entender a flutuação da população de garças na Lagoa de Piratininga. Se a gente for olhar ao longo do tempo, é assim.
Ah, não, não, não. A gente quer entender o batimento cardíaco do professor quando dá aula. Quando a gente bota no tempo, é assim. Ah, não, eu quero entender os movimentos da ação da Petrobras na Bolsa de Valores. Quando a gente coloca no tempo, é assim. Ele não tem uma regularidade. Existem ciclos e tendências, mas esses ciclos e tendências são escolhas nossas para um olhar sobre um passado que nós também escolhemos. Qual vai ser? Vocês percebem? Se a gente escolher voltar a uma determinada origem, a gente tem um resultado. Se a gente voltar a outra origem, a gente tem outra. Então é absolutamente arbitrário. De alguma maneira, trata-se de um movimento, de movimentos com elevado nível de imprevisibilidade. A incerteza ela faz parte do processo de construção social da realidade. Pelo simples fato de que o que eu faço depende do que vocês fazem, e o que vocês fazem depende do que eu faço, e há uma interação entre as ações e os pensamentos. Isso introduz dentro do sistema relações de determinação não lineares, que fazem com que a dinâmica do sistema, quando a gente olha ele num gráfico, seja errática. Não é uma função parabólica, não é uma função reta, não é. Ah, professor, mas a gente consegue ajustar por alguma coisa muito bem comportada, como uma curva normal. Sim, essa é a vantagem alegada pelos e apropriada pela economia neoliberal. Mas ao fazer isso se perde. Algo se perde. E o que é perdido? É a história. Agora cada acontecimento não está mais em sucessão no tempo. Os acontecimentos no histograma, eles são rearrumados de maneira a dar uma curva bonitinha. A operação de transposição do domínio do tempo para o domínio da frequência implica em se jogar fora a história. Isso é muito sério para a construção de uma ciência, né? Porque você passa a se basear na matemática em detrimento de qualquer possibilidade de conhecimento na história. Você vai localizar a história como um terreno empírico, é verdade, mas muito mais de um terreno de recorrência para você reafirmar aquilo que você já afirmou pelas vias matemáticas. Há um postulado, há uma teleologia na economia matemática. Você supõe, antes de começar, como que as coisas vão terminar, no equilíbrio dos mercados. Então, se cessarem todas as causas, o sistema de mercado, de livre mercados internacional, ele entra no equilíbrio. E o que tira o sistema de mercados internacional do equilíbrio? Choques de oferta, de demanda, que acontecem todos os dias, como pequenos meteoritos caindo na nossa atmosfera. Às vezes bate um meteoro maior, né? Quando afeta um mercado mais importante, como o mercado de moedas ou o mercado de petróleo, esses mercados têm muito impacto sobre todos os demais, então o choque se propaga. Energia e moeda são muito importantes. Não é por outra razão que nós estamos discutindo juros e gasolina lá fora. Né? É moeda e petróleo, no final do dia. Então a operação matemática ela é uma operação divisor de águas para as ciências sociais. A matemática ela deixa de ser utilizada como uma ferramenta acessória para a gente entender a lógica e passa a ser uma espécie de um espaço de reafirmação de verdades postuladas, como é o modelo do equilíbrio geral. Nós aqui adotamos a história como matéria-prima do conhecimento. Nós não nos desviaremos das ciências sociais puras, aquelas que não têm intencionalidade dentro do jogo de ideias. Em outras palavras,
esse curso aqui ele não é movido por nenhum interesse de grupo. A narrativa keynesiana, a narrativa desenvolvimentista, ela aponta para um projeto de Brasil que compreenda todo mundo. Não é só um projeto de Brasil que inclua apenas os membros do seu clube, né? Então, por essa razão, como ela se baseia na história, é com a história que a gente tem o desafio de construir uma metodologia, né? Felizmente, essa metodologia ela já foi construída antes de nós, por algumas pessoas. Eu aqui tenho como referência 2 sujeitos. Um sujeito chamado Fernand Braudel e um outro sujeito chamado Max Weber. O Braudel ele é um historiador dos anos 20 na França, portanto, no início da história, né? Analítica. É ali que a história analítica está começando, se libertando das biografias do século XIX, das relações de inventários e tudo mais, entrando verdadeiramente, né, nos relatos de glórias e tudo mais, de guerras e tudo mais, e entrando verdadeiramente com um ferramental analítico, né? E o Braudel ele não tem nada de marxista, nem nada. Tudo que ele faz é entender a história como uma sucessão de ondas e a justa posição dessas ondas. Então a ideia do Braudel é que tem determinadas ondas históricas que se propagam desde muito tempo. Por exemplo, as tradições religiosas. Qual que é uma delas, né? Das religiões sociais ou da natureza. Essas tradições elas se reportam desde há muito tempo. Então, como essas teorias sobre a realidade elas se propagam já há muito tempo, elas ganham caráter de verdade para o médio coletivo. Na medida em que as ondas são mais recentes, elas se formam mais recentemente, elas passam a contar ainda com menos confiança das pessoas, né? E ter menos importância dentro do seu tempo. Inclusive no seu caráter de transitoriedade. Só quando as coisas permanecem é que a gente acha que elas vão continuar permanecendo. Então, na medida em que as coisas não têm duração ainda definida, nós não apostamos de que elas vão continuar durando. Então, o Braudel ele percebe a realidade que nos cerca aqui como uma coleção de coisas que começaram há muito tempo atrás e de outras ondas que se formam mais recentemente. Por exemplo, aplicado à história do Brasil, eu conversava agora há pouco com a Luísa, o desdobramento da nossa discussão sobre mapas, e já faremos isso, é um desdobramento que procura perceber o primeiro elemento de uma história econômica, que é a distribuição territorial, a distribuição espacial das populações, dos seres humanos, dos coletivos humanos, que vão ser responsáveis pelos processos de construção social da realidade. Vocês entendem? Então, para entender o processo de construção social da realidade, antes nós temos que entender as questões populacionais e territoriais. Desde quando, professor? Desde quando desde quando for necessário para responder as nossas perguntas, né? Em princípio, uma pergunta tão profunda e abrangente como o que é o Brasil, nós temos que nos reportar à antiguidade tão profunda quanto a gente possa. Seja possível. Por quê? Porque essas ondas longas, profundas, de alguma forma elas ainda estão aqui. Nem que seja dentro dos nossos DNAs escritos. A gente não sabe. Mas o fato é que elas se propagam no tempo. Elas podem já ter encontrado momentos de maior relevância, importância e dominância histórica. Mas isso não quer dizer que elas desapareceram. Tudo está latente. Quando a gente quer entender coisas mais recentes, por exemplo, professor, eu estou olhando lá fora e o Banco Central aumentou 1,5 ponto percentual ontem na reunião do Copom e tudo, e as taxas de juros estão subindo porque a inflação está subindo, né, professor? E aí eu vou dizer para vocês, então nós estamos agora tentando entender a inflação brasileira, né?
Então para entender a inflação brasileira, basta eu voltar, talvez, nos anos 80. Porque foi lá que a gente viveu uma hiperinflação. Nos anos 90 nós fizemos um esforço danado para controlá-la, e nos anos 2020, aparentemente 20 anos depois dessa calmaria, ela retorna. Ou seja, o sistema econômico brasileiro, a economia de mercados que se confunde com o que essa gente entende como Brasil, ela apresenta sintomas de afastamento de equilíbrio que têm que ser corrigidos. A inflação. A inflação é tipicamente alguma coisa que tira o sistema de preços das suas referências do livre mercado e introduz componentes patológicos no processo de trocas. E aí ele deve ser eliminado como uma doença. E o remédio para o neoliberalismo é a taxa de juros, o aumento da taxa de juros. Por que o aumento da taxa de juros? Porque freia o consumo. As pessoas têm mais incentivos para poupar. Lembre-se, quanto mais as pessoas poupam, mais elas vão investir dentro do neoliberalismo. Então, para entender a inflação brasileira, a gente volta nos anos 80. Não é necessário ir antes. A gente pode até ir na Alemanha dos anos 30. Podemos fazer o que a gente quiser. Podemos ir lá na hiperinflação do início da República. Podemos ir aonde vocês quiserem. Mas não é necessário. Por quê? Porque a pergunta que a gente está fazendo, ela admite uma onda histórica que se circunscreve desde os anos 80 até os dias atuais. É a mesma onda histórica. Então vocês perceberam o que é o Brodel, né? O Weber, ele é um autor marxista, só que ele pega Marx e ele diz assim, caramba, esse velho... O Weber ele escreve meio século depois do Marx, né? Então, o Weber chama o Marx de vovô falecido. E, portanto, ele ergue uma obra autoral. Mas ergue uma obra autoral em cima, nos ombros de Marx. Weber, na minha opinião, Weber é extraordinariamente superior a Marx. Por quê? Porque o Weber ele entende Marx, ele compreende Marx, mas ele elege um ponto para entender melhor. Ele quer entender definitivamente a preocupação do Weber, entre talvez algumas outras, mas uma das principais, a preocupação do Weber é a questão do poder e das hierarquias de poder. No sistema de mercados, na economia de mercado. Aquela economia que pareceria de laissez-faire, né? Égalité, liberté, fraternité, todo mundo igual, os gêneros todos combinados, e o ambientalismo, e todo mundo respeitando todo mundo, não tem fascismo, né? Aquela coisa liberal que tem um lado bonito, né? O liberalismo é uma utopia linda de morrer. Uma coisa é o liberalismo, que é uma utopia livre. A outra coisa é o neoliberalismo, que é um instrumento das finanças internacionais. Ok? O Marx explicava isso. Ele fala, ó, alienado é o indivíduo, o alienado é o indivíduo que embarca na narrativa dos outros, como se fosse, e toma essa narrativa como se fosse única, verdadeira, universal, papapá. Quer dizer, essa coisa toda com gente que tá, os evangélicos no Brasil e tal, é porque não tem outra categoria, eles são todos alienados, porque todos embarcam, né, aqueles universal, desses pastores safados que tem, não vou dizer que todos são, tem muitos que não são, tem homens sábios, tem mulheres sábias, existem pessoas de conhecimento, em todas as religiões, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo, esses pastores sem vergonhas que estão aí, são muitos, que isso faz escola. Quem obedece essa gente e toma o que eles dizem como verdade única, são tratados como alienados. Podem perfeitamente ser tratados como alienados. Assim como a esquerda mais burra, que acredita numa revolução pela via das armas e tudo mais, também é uma esquerda alienada. Também são todos alienados.
alienados que estão embarcando na narrativa do outro. É a teleologia da revolução, né? Teleologia da revolução. A revolução para os marxistas vai transformar o sistema e levar a uma paz final, a uma situação terminal de justiça social, de socialismo. Mas, assim, essa revolução não é por aí. Não no nosso caso. Esquece. Está errado. Aqui não funciona. O processo de construção social, na realidade, observado historicamente, não nos faz crer que esse é um caminho que sequer esteja no horizonte de possibilidades da sociedade brasileira. O nosso caminho é outro. O nosso caminho é por dentro das organizações. O nosso desafio é criar megacorporações brasileiras, dentro das quais os brasileiros, ao assumirem postos de comando, eles passem a influenciar na economia nacional e mesmo na economia internacional. Nós já fizemos isso lá em 2012, nós estávamos fazendo isso na África e na América do Sul. Fomos abortados em 2014. Nós, brasileiros. Estou dizendo PT, não. O PT fez muita besteira. Né? Ninguém quer dizer... Ninguém é partidário aqui. Os partidos trabalham para nós e não nós para os partidos. Já falei isso aqui para vocês. Então são os brasileiros que estavam indo. Abortaram a gente. E agora a gente está diante de uma situação em que, por detrás dessa economia de mercado, dessa paz mundial, né? Dessa coisa ambientalista, dessa coisa liberal, da utopia liberal, por detrás disso a gente vê hierarquias. É isso que o Weber vai ver. O Weber vai olhar para as hierarquias que definem o sistema internacional. Muito mais do que, ou tanto quanto, o processo de trocas concorrencial e pá. É dentro das hierarquias. E essas hierarquias elas se compõem da mesma maneira que nós agregamos os sistemas econômicos. Elas podem ser compostas. Vou dizer como. Tudo parte da unidade de análise é o indivíduo. Mas na hora que os indivíduos interagem, eles podem interagir através de uma economia de mercados, comprando e vendendo impessoalmente, porém eles também podem interagir e fazem isso dentro do ambiente das organizações. Num ambiente de mercados não existe hierarquia. Pobres e ricos podem comprar, entrar no shopping center e comprar, assistir o cinema, viajar para fora. Não é essa a questão. A questão é que dentro das empresas, o pobre e o rico não são iguais. O rico tem poder sobre o pobre. E os ricos se dividem entre aqueles super ricos que empregam os demais. Esses super ricos são donos das megacorporações. Vocês sabem que existem estudos, eu não vou ficar aqui citando toda hora artigo, mas esse eu vou fazer referência sem citar até o nome. De dois astrônomos norte-americanos que aplicaram uma teoria que eles desenvolviam lá para as estrelas, porque vocês sabem que são teorias para lidar com informações, sistemas com informações incompletas. A gente não tem todas as informações, mas a gente reconstrói as topologias. Então esses caras tinham a ferramenta matemática. E eles trouxeram para dentro do mercado de ações. Então o que eles fizeram? Eles pegaram nas principais economias as grandes empresas. Vamos imaginar, por exemplo, a Petrobras no Brasil. Aí eles vão ver quem é o dono da Petrobras. Aí a gente vai lá dentro do capital social da Petrobras e a gente descobre que tem 15 fundos estrangeiros e 8 fundos brasileiros, que são os maiores detentores do controle da Petrobras. Aí a gente vai ver quem são os investidores dentro desses fundos. Muitas vezes são outros fundos. Em algum momento, a gente chega até famílias. Então existem empresas que são donas de empresas, que são donas de empresas, fundos que são donos de empresas e fundos que são donos de fundos. Esses mais lá do topo, eles estão em paraísos fiscais, como o Guedes tem a conta dele. Por que se bota em paraíso fiscal? Ah, professor, porque não paga imposto. Você bota em paraíso fiscal porque não tem fisco, não tem ninguém para controlar as suas contas, para olhar o seu patrimônio e fiscalizá-lo. Então, só quem é capaz de fazer isso são os próprios bancos no qual você tem relacionamento. Quando o banco não é seu.
Então, boa parte do controle, lá em cima, nas hierarquias, hoje, é de famílias que dispõem de recursos em paraísos fiscais que controlam todo o restante da economia. Ah, professor, para com isso. Isso aí é teoria da conspiração. Não, não é. Esses caras fizeram as contas. Eles botaram os dados disponíveis. Não tem dados sobre toda a economia, informações incompletas, mas você vai povoando isso aqui. E aí eles fizeram, botando dentro do modelo deles, eles descobriram que lá em cima, no topo, tem cerca de 1.800 famílias. 1.800 famílias. Vamos dizer que 1.000 famílias estejam nos Estados Unidos e 800 famílias estejam, ou melhor, 500 famílias nos Estados Unidos, 500 famílias na China e 800 famílias no resto do mundo. 500 famílias nos Estados Unidos. Agora vamos dividir essas famílias em setores? Você vai ter, talvez, 15 bancos e o demais, indústria e comércio. Quer dizer, esses 15 banqueiros, eles são um clube. 15, 20 pessoas. É claro que essas pessoas se falam. Elas não confiam completamente umas nas outras. 2008 foi uma falha de confiança dentro do Clube dos Banqueiros dos Estados Unidos, que gerou a crise de 2008. Uma falha de confiança entre eles. Isso é muito sério. Isso leva a uma crise internacional. Lehman Brothers, né? Tentou enganar os outros para sair ileso, para tirar o corpo fora, na hora que o bicho pegou. Os outros se juntaram, foram no governo e falaram: vamos resolver isso. Endividar os estados nacionais, né? Agora as dívidas são impagáveis, a gente tem que privatizar tudo. Do outro lado, você tem os interesses industriais e comerciais. Vamos dizer, 450 famílias que são industriais e comerciais por todo o território dos Estados Unidos. Aí você vai encontrar famílias no Texas ligadas ao petróleo, à indústria do petróleo. Né? Você vai encontrar famílias na Califórnia ligadas à indústria de tecnologia, biotecnologia, digitech. Você vai encontrar gente ligada à operação de infraestrutura, aeroportos, portos, rodovias. Vamos somando. Gente, construtoras que constroem prédios, moradias por todos os Estados Unidos. Supermercados, redes de supermercados. Indústria de alimentos, batatas fritas, refrigerantes. Isso tudo tem que caber em 450 pessoas. 450 pessoas. Você não enche um cinema com isso. Percebem? Então, assim, é um pouco assustador. Não é uma teoria da conspiração. Não existe um que mande nos outros. O jogo é cheio de incerteza. Quanto mais a gente sobe na hierarquia, o Weber vai dizer que aumenta a incerteza extraordinariamente. O jogo é uma cruza de pôquer com xadrez. As pessoas não sabem as cartas que os outros detêm e elas vão jogando. É claro que o jogo é competitivo, mas também é cooperativo. Não pode se esquecer da cooperação. E quando a gente fala de cooperação em economias de mercado, nós estamos falando de poder, porque ela não é admitida no processo concorrencial. Então, tudo que não é concorrencial se reporta ao domínio do poder, da pessoalidade, das relações de matrimônio, de nacionalidade, as afinidades religiosas. E tudo demais, que não são essas 1.800 famílias. Essas pessoas trabalham para essas 1.800 famílias. Uns são mais bem pagos, outros não são mais mal pagos. E o mundo se organiza em empresas, em firmas, desta maneira. Então, o capitalismo é um pouco disso. Você tem a agricultura na base e a mineração. Firmas enormes, gigantescas, internacionais. E aí essas firmas elas extraem os minérios, os alimentos, e aí começa a passar por um processo de transformação material que nós vamos chamar de indústria. E aí vem primeiro a indústria de base, que cria celulose, diesel, plásticos, alumínio, aço. E aí tudo isso vai sendo entregue para indústrias que vão cortando, vão modelando, vão montando, vão recombinando de partes, peças, componentes e montagens e
novas transformações, pinturas, tratamentos químicos. Isso gera, na margem, a manufatura. Então, o automóvel é um produto que é tipicamente o resultado da indústria, porque ele envolve várias cadeias produtivas de transformação que vão sendo combinadas até chegar ali. Quer dizer, o automóvel é o resultado final dessa montagem industrial. Ali tem vidro, ali tem aço, ali tem borracha, ali tem derivado do petróleo, ali tem eletricidade, ali tem química, ali tem metalurgia, ali tem petroquímica, ali tem... A indústria toda ela trabalha como um tecido internacionalmente. É um tecido que se distribui internacionalmente. É claro que esse tecido não tem a mesma densidade, né? Tem lugares que são esgarçados e tem lugares que são buracos. Hierarquias, não mercados. Hierarquias. E os bancos? Os bancos fornecem o crédito para que todo esse sistema funcione, de fornecimento e pagamento e recebimento. Quer dizer, eu forneço antes, você transforma, vende, e quando você receber, você me paga. Já é necessário o banco. Para financiar o investimento, quando a indústria quer crescer, ela quer construir uma nova fábrica, ela precisa do banqueiro para financiar isso. E, portanto, os bancos e a indústria, eles operam numa relação de interdependência nos Estados Unidos, onde existem indústria no Japão, na Alemanha, na China. Onde existe indústria, existem bancos. Onde não existe indústria? Então, onde não existe indústria, o banco ele segue com o latifúndio, com a fazenda, com o paradigma da fazenda, que é quem não conseguiu se industrializar. Então, esses ou vão ser fornecedores de alimentos, ou vão ser fornecedores de minérios, ou na combinação dos dois. Um pouquíssimo processo de transformação. Uma indústria muito incipiente, só onde ela é necessária. Por exemplo, a cana-de-açúcar ela é grande demais para você transportar. Não vale a pena. Vale a pena você fazer o álcool e transportar o álcool. Então você bota os canaviais todos do lado de uma planta de açúcar, de álcool, você transforma aquela biomassa enorme que teria que ser transportada e você faz o álcool aqui no Brasil e exporta o álcool. Isso compensa mais para o capitalismo internacional do que exportar a cana-de-açúcar. Outros casos, não. Por exemplo, valeria a pena a gente, com o nosso pré-sal, fazer o refino no Brasil e exportar os derivados? Sim, valeria. Além da gente ter a parte do nosso combustível em reais e, portanto, evitar a inflação, parte disso, né? Na outra parte, a gente poderia ser um exportador de um produto com maior valor agregado, né? Imagina nesse momento. Então, a industrialização ela tem uma lógica, mas em alguns lugares ela não prospera. E o país permanece no paradigma da fazenda. No paradigma da fazenda, a hierarquia é dada pelo latifúndio. Então, no caso brasileiro, latifúndios de verdade, Centro-Oeste e Amazônia. Os latifúndios nordestinos eles perderam competitividade, junto com o Nordeste todo. São menores. Assim como são os do Sul. Agora, boa parte dos latifúndios do Centro-Oeste e do Norte são de gaúchos. Como são de paulistanos também. Carioca não tem essa habilidade de migrar dentro do território nacional. Nós não temos grandes exemplos disso. A não ser para São Paulo. Né? Então nós temos aí uma questão interrelacionada entre o poder, os mercados, né? Como abordagens distintas da mesma coisa. Nós temos a maneira como as firmas são o locus da hierarquia. Quando a gente quer olhar o poder, a gente não olha para o Estado Nacional. A gente olha para as corporações. E por que isso? Porque nós vamos tratar, assim como Weber, na linha do Weber, nós vamos tratar o Estado Nacional como sendo uma organização especial. Uma organização especial porque dispõe de 3 competências que só ele pode ter. Só o Estado Nacional pode cunhar a moeda, portanto, toda a liquidez, a questão da moeda, da denominação da riqueza, só o Estado Nacional pode ter. Essa coisa de Bitcoin vai na contramão disso. Podemos até comentar.
Segundo lugar, as leis e o sistema de justiça. Só o Estado Nacional pode fazer. Não pode a milícia julgar, né? Ter o julgamento do tráfico, o julgamento da milícia. O Estado Nacional é que tem que ter. Assim como também só o Estado Nacional possui monopólio sobre as Forças Armadas. Então, polícia e tudo mais, segurança, é o Estado Nacional que dispõe dessa prerrogativa. Ah, professor, mas no Brasil essas três dimensões aí já meio que dançaram, né? Isso é sinal do enfraquecimento do Estado Nacional. Em ambientes onde o Estado Nacional é forte, como são as suas megacorporações, essas três prerrogativas são assumidas pelo Estado. E por que isso? Porque não pode estar na mão de nenhum interesse particular. Tem que estar num espaço público, onde há transparência e tudo mais, todo mundo possa ver, ter escrutínio, para garantir que aquele grupo de interesse que esteja tomando conta de determinado assunto em determinado momento não façam escolhas, decisões que apenas o favoreçam, mas que tenham uma lógica coletiva. Olhar os outros setores da economia, olhar os outros interesses. É como se daquelas 500 famílias, o filho de apenas uma delas vai ser o ministro da Economia. Mas esse cara que foi escolhido para ser o ministro da Economia tem que cuidar do ambiente para todas as outras empresas, para todas as outras famílias. Lá nos Estados Unidos. Percebe? Então o Estado Nacional, ele é além de ser uma organização muito especial, ele é muito cobiçado por isso. Que ele arrecada um mundo de recursos de todo mundo e depois canaliza esses recursos para algumas coisas. Não é para todo mundo de volta. É para algumas coisas. Se as escolhas forem bem feitas, o resultado dessas escolhas geram frutos no futuro. Se as escolhas não forem bem feitas, elas se perdem no tempo. E todos aqueles recursos que foram arrecadados são desperdiçados. Então é muito importante ocupar o Estado Nacional como território organizacional, como território político. E isso é feito antes e durante o processo de exercício do poder. Então, antes, por exemplo, um candidato à presidência da República é um sujeito que vai conversando com todo o andar de cima, com as famílias que mandam no Brasil e tal, os interesses dominantes, organizacionais, as corporações importantes do Brasil. Você conversa com todas elas e você tenta entender o que cada uma delas precisa. E aí depois você monta o seu governo. O que é montar o governo? É distribuir o espaço do Estado Nacional, o espaço político do Estado Nacional, por aqueles interesses corporativos. Por exemplo, no Ministério do Transporte, vai ser alguém indicado pelas grandes corporações, pelas grandes concessionárias de infraestrutura no Brasil. Então, as rodovias, as ferrovias, as companhias aéreas, as gestoras de aeroportos, essas é que vão indicar quem vai ser o ministro do Transporte. Percebe que tem uma multiplicidade de interesses nisso? São várias empresas. Então tem que ser alguém que tenha a confiança delas todas. A indicação é uma indicação muito política, por isso, porque é alguém que é da confiança de todas elas de que esse cara não vai trabalhar para uma em detrimento das outras. Por exemplo, o ministro da Saúde que trabalha para um determinado plano de saúde e não para os outros, para a Prevent Senior, por exemplo. Esse sujeito dança. Ainda mais quando a Prevent Senior não é a maior. Percebem? O Banco Central, quem vai ocupar o Banco Central, as diretorias, a presidência, são pessoas indicadas pelos banqueiros. Por quê? Porque o Banco Central determina a taxa de juros. E a taxa de juros é o preço da mercadoria dos bancos. Os bancos trabalham com moeda, com crédito. O preço disso são os juros. E quem determina a taxa básica de juros, aquela mínima garantida, eu garanto, até aqui eu garanto. E pode aplicar que nessa aqui eu garanto. Quem faz isso é o Estado Nacional, é o Banco Central. É a Selic. Então, na hora que você aumenta a Selic, você está aumentando o preço de venda de todos os produtos bancários, favorecendo um determinado interesse. Agora, por que todos os outros setores, todos os outros setores da economia
permitem e até incentivam que o Banco Central aumente os juros nesse momento. Eles vão pagar mais juros. Por que eles estão querendo que o Banco Central ajude? Porque eles acreditam como verdade única, universal, papapá, que o neoliberalismo resolve a inflação pelos juros. Nem sempre isso aconteceu na história. Nem sempre isso se mostrou um bom caminho. A crise de 29, principalmente, gerou lições que o Keynes legou para todo o pós-guerra do século XX. Às vezes isso faz mais mal, aumentar os juros num momento como esse, faz mais mal do que bem para a economia. Então a gente acha que a gente está combatendo a doença, quando na verdade nós estamos apertando numa ferida. Isso pode estar acontecendo agora. Tá certo? Então é com base numa crença no neoliberalismo, uma crença na economia matemática que você faz uma coisa dessa. Opa, tem inflação, aumenta juros. E todo mundo concorda. Tem que ter uma hegemonia, né? Se você não tiver muita gente acreditando que isso é o caminho único, verdadeiro, papapá, o Banco Central não podia fazer isso, porque ele não se legitimava pelo ponto de vista do poder. Mas tanto os banqueiros quanto todas as outras famílias e tudo mais, todos apoiam. Os grandes ricos, os detentores da riqueza e do poder sobre os territórios, apoiam em toda parte essa solução. Aí vocês vão me perguntar, mas por quê, professor? Porque, em última instância, ela recai sobre os pobres. Há um processo de concentração de renda gigantesco quando você aumenta os juros. Quem tem capital acumulado passa a ter renda sem trabalhar, sem fazer nada, sem correr riscos. Isso é um processo muito injusto de acumulação de riqueza. Compare do lado que você tem os meninos pedalando Uber Eats no frio, à noite, chovendo, todo dia. Compare as duas propostas de país. Ou a mesma proposta de país. De maneira que o Estado Nacional, portanto, é ocupado. Ele é ocupado a partir como uma montagem, como uma configuração, como uma gestalt que reflete o pacto político em determinado momento. Ah, professor, é por isso que está todo mundo xingando o Guedes mais do que o Renato Gaúcho? Sim. Está todo mundo chateado com esse ministro aí porque ninguém quer ele. Ele não tem mais sustentação dentro do consenso dos interesses dominantes no nosso território. Não tem mais consenso. Por essa turma que se fala, ele pode ir embora. E ele não vai porque está resistindo, mas vai ter que ir embora. Ele não vai se aguentar. O Bolsonaro não vai segurar ele. Ele vai embora, o Guedes. E a razão não é porque ele seja bom economista ou mau economista, ou que a maneira como ele esteja implementando, ele não deveria dar ajuda para os pobres, deveria. Não é nada disso. É pelo simples fato de que ele não tem mais a confiança dos banqueiros. O tal do mercado. Que são os formuladores da doutrina econômica dominante. O neoliberalismo matemático. Ah, mas você quer dizer que os interesses de energia, por exemplo, que estão passando pelo apagão agora e tal, não se preocupem. Lá na ANEEL, no Ministério de Energia, tem gente que as companhias distribuidoras, que as companhias geradoras indicou. Eu tenho uma pergunta que não quer calar, né? Assim, por que nós paramos com o horário de verão? Se o horário de verão ele economizava energia do nosso país, ajudava a gente a atravessar com maior eficiência do uso dos sistemas, das águas, etc., os nossos períodos secos, por que nós estamos há 2 anos sem horário de verão? Isso me parece, para um cidadão ingênuo, parece um plano para elevar os preços de energia no Brasil. Quem ganha com isso? As companhias do setor elétrico, que vão ver o preço da sua mercadoria aumentarem. Ah, professor, mas isso gera inflação. Gera inflação, mas aí os banqueiros também ganham, aumentando os juros.
E vamos todo mundo vendo quem é que ganha. Vocês entendem a inflação? É um momento onde o pacto político se esgarçou e cada um está olhando para o seu. E aí você passa a predar o Estado Nacional. Já não há mais um projeto de país. O que existe é um salve-se quem puder. Cada um dos interesses corporativos querendo sugar o máximo do Estado Nacional. Não são os pobrezinhos, nesse momento, que estão causando a dívida pública. O que está causando a dívida pública é a barbárie das elites brasileiras. Essa é a causa. Lá fora hoje. Eu quero voltar agora para a atividade que eu dei para vocês, né? Estabelecer um novo momento aqui na aula de hoje. E eu pretendo falar 40 minutos para vocês. Esse novo assunto se reporta à tarefa que vocês tiveram em casa, né? Que eu passei para vocês, que foi a dos mapas, né? Eu estava falando agora há pouco com a Luísa, Prema, e eu acho essa discussão de mapa fundamental e como que aquele japonês ele teve uma ideia fantástica com a ideia do rebatimento do origami, né, que é um rebatimento de planos e tal, e como que quando a gente olha o mundo de uma maneira diferente, né, preservando determinadas proporções e não outras, a nossa própria cabeça muda, né? Então, eu falava agora há pouco para vocês, a ancestralidade, né? A ancestralidade do Brasil. O mapa, ele permite a gente ter uma ideia do tamanho relativo da América do Sul, que é muito grande, maior do que nós imaginávamos, e a sua estrutura geográfica e geológica, que é cortada de norte a sul por uma cordilheira, em cujo vertente oriental se debruça um grande platô inclinado para dentro, a partir do qual nós temos outra cadeia montanhosa que faz uma transição para o Oceano Atlântico. Então nós temos um espaço interiorano brasileiro com bacias hidrográficas que, de certa maneira, aprisionam as águas, fazendo com que existam dois grandes escoamentos de água do nosso continente. Um ao norte, que é a calha amazônica, e o outro ao sul, que é a Bacia do Prata. É como se fossem dois grandes filetes de prata, de água, que devolvessem para o oceano toda a água que escorre para dentro do continente. Até praticamente as franjas das cordilheiras. Lá no Paraguai, no Uruguai. Rio Uruguai e Paraguai, como vocês sabem. Que vai desembocar no Rio do Prata e por ali vai até o Oceano Atlântico. Então o nosso continente tem duas grandes entradas geoestratégicas. Ao norte, a calha amazônica, e ao sul, a Bacia do Prata. Os portugueses, quando vieram para cá, eles estabeleceram o centro da presença do Estado português aqui na América do Sul. Eles estabeleceram em Salvador, que fica entre as duas calhas. Quer dizer, de certa maneira, Salvador está numa baía abrigado, um lugar geográfico super especial para desenvolvimento de povoamentos, mas também o fato de que ele está no meio do caminho, ele permite a defesa de ambos. Belém data logo no início da colonização portuguesa. Belém é uma cidade militar, feita para ser um forte de proteção, assim como no Amapá. Ele nasce como um forte. Né? Lá também tem um forte, protegendo a entrada da Amazônia. No meio do caminho você tem o maior delta flúvio marítimo do mundo, que é o Marajó. Quer dizer, se vocês acham que Manguezal é um lugar de biodiversidade, como de fato é, vocês precisam conhecer o Marajó. É uma das maiores biodiversidades do planeta. É um delta, como o delta do Nilo, nós temos no Brasil. São os maiores índices de pobreza do Brasil. Entre os 10 piores índices de desenvolvimento humano no país, sei lá, deve ter uns 5 municípios lá do Marajó. Quer dizer, o maior patrimônio de biodiversidade do nosso continente hoje abriga a maior pobreza. Hoje. Um lugar especial para ecovilas e tal. Lá a terra é baratíssima.
para vocês verem como que nós estamos numa fase de transição civilizatória. De maneira que eu estava falando para vocês o mapa, né? Quando a gente olha para a história do Brasil, em geral, os livros didáticos e os historiadores, eles não mergulham muito nessa questão e eles começam a nossa história, grosso modo, pelo descobrimento, entre aspas, do Brasil. Quando a gente estuda mais um pouquinho, eu estava falando para a Luísa, né? Hoje a gente tem muita informação desde os anos 90, com tecnologia de satélite, de processamento de imagens e tudo demais. Nós conseguimos, novos sensores, né, como o SAR e tudo mais, nós conseguimos descobrir ruínas de civilizações complexas debaixo da floresta amazônica, né? A gente sabe que lá no Marajó teve a primeira civilização brasileira conhecida, estava lá no Marajó, datando aí milhares de anos, desde o Neolítico. Quer dizer, desde o momento em que os humanos passaram a estabelecer povoados sedentários e tal, e emergem de uma sociedade caçadora-coletora com poucos membros para sociedades um pouco mais complexas, esse é o momento de saída do Neolítico. Desde este momento, nós já temos lá a civilização marajoara. O que se percebe é que a civilização marajoara ela é a extensão máxima de uma sociedade complexa que se propaga em direção às cordilheiras, desde o Marajó, tendo provavelmente comunicação com o Império Inca, com as várias culturas que se desenvolveram também desde o final do Neolítico, lá em cima das cordilheiras, né, de maneira mais ou menos isolada. E caindo do outro lado, em direção ao Peru e ao Chile, avançando pelo deserto do Atacama, até onde se localizam as ruínas de Caral, que é uma civilização que é mais antiga do que os astecas e maias. É uma civilização que intriga muitos pesquisadores, porque ela também data do início do Neolítico. Caral era muito próspera, porque ali do lado se situa aquela zona de convergência marinha de plâncton com peixe, você tem muita pesca e, portanto, você poderia sustentar sociedades complexas. Da mesma maneira, o Marajó é um território absolutamente, como toda a calha amazônica, piscoso. Então, também poderia sustentar sociedades complexas. Então, é possível que a antiguidade do território sul-americano tenha integrado uma civilização em formato de cruz, né? Essa cruz não tem nada a ver com o Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro Cristão do Sul, mas ela tem a ver com a constelação do Cruzeiro do Sul, que recebia outro nome, em toda essa vastidão. Pô, professor, como é que você sabe que tudo isso era uma mesma crença e tal? Isso não está documentado. Não, 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 alto lá. Nós conhecemos um pouco da cultura do Tupi-Guarani, que nesse momento não está presente. Esses são a antiguidade dos Tupi-Guaranis. Mas a cultura Tupi-Guarani, ela fala de deuses que se parecem muito com o Viracote. Então também vieram das estrelas, essas coisas todas, né? O Tupã, os outros deuses lá dos Tupi-Guaranis, as lendas e tudo mais, guardam semelhanças comparativas com a mitologia encontrada nessas culturas mais ou menos isoladas da cordilheira. Nós vamos chamar depois de Império Inca. Então, no Neolítico, nós temos aqui informação, inúmeras culturas que se comunicam numa sociedade complexa que se discorre por sobre os Andes, desde a Argentina até a Venezuela, e descendo naquelas regiões onde ela vai encontrar alimentos e tudo mais, conectando o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Desde o Neolítico. Os Tupi-Guaranis são um fenômeno relativamente recente na América do Sul. Eles vieram aproximadamente 800 anos antes de Cristo, como corrente migratória vinda lá do norte, pelo Caribe e tudo mais. Eles penetraram na América do Sul e percorreram o litoral brasileiro. Vejam bem, o litoral brasileiro. Preservando, de certa... Não alcançaram os Andes.
Eles se deslocaram pelo território brasileiro, indo até a Argentina, Uruguai e Paraguai, e formando lá os povos tupi-guaranis. A etnia, a linguística, tupi-guarani. Os tupi-guaranis invadiram o mundo de Luzia, invadiram essas sociedades antigas, neolíticas, e dominaram elas e expulsaram elas para o interior. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, esse ambiente de guerra já estava conflagrado entre os tupi-guaranis, que ocupavam os que anteriormente eram os principais sítios alimentares dos povos incumbentes, e nesse momento, aqueles povos de Luzia, que são responsáveis pelos sambaquis no sul, que são pirâmides brasileiras e tudo mais, vocês conhecem, se estendem até o Marajó, formam as sociedades marajoaras e penetram por dentro da floresta, conectando os Andes. Todo esse povo G era chamado de povo G. Povo G, genericamente pelos tupi-guaranis. Por quê? Porque eram várias etnias, eram várias culturas, eram culturas que não tinham a mesma força, a mesma pujança conquistadora que os tupi-guaranis, que haviam perdido as batalhas e recuado para o interior, onde passavam penúria. Então, onde estavam essas tribos? Essas tribos já estavam na região do Cerrado e da Floresta Amazônica. É ali que nós vamos encontrar, no século XIX, os povos Geis. Quem vai fazer isso? Os irmãos Vilas Boas, o nosso querido Darcy Ribeiro, o próprio Marechal Rondon. Essa turma encontra uma novidade, uma galera que é índio e que não tem nada a ver, não fala língua, não tem nada a ver com os tupi-guaranis. Quem é essa gente? Quem são esses botocudos? Eles são os verdadeiros brasileiros. Esses são a raiz, o povo de Luzia, as reminiscências dessa civilização antiga andina e tudo demais. Esses são os brasileiros. Do que já estava decadente de Marajó, blá, 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 blá. Esses são os brasileiros. Eles sabem que os maias já não existiam nessa época e tudo mais. Então houve uma decadência. Depois vem os Incas. Os Incas estão junto com os Tupi-Guaranis. Também é uma tribo invasora. Os Incas também invadiram aquelas culturas e dominaram elas. Mais ou menos na mesma época que os Tupi-Guaranis entram aqui e dominam aqui. Pois bem, quando os portugueses chegam, eles travam contato com os Tupi-Guaranis, e isso é um mito de Pedro Américo, ficar botando o índio, trocando espelhinho com o dominador estrangeiro. Os índios não eram trouxas, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, o que eles queriam dos portugueses? Não era espelhinho, eram fuzis. Os índios queriam uma aliança militar com os portugueses. Para quê? Para lutar contra os inimigos deles, os povos Geis. Então, índios tupi-guaranis e portugueses iniciam uma guerra de grandes proporções contra todos os índios que estão no nosso território, principalmente no litoral, e que não são tupi-guaranis. Onde é que isso vai acontecer, professor? Por exemplo, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, nós não fomos escolhidos para sermos um povoamento dos portugueses. Por quê? Porque eles tinham a Baía de Todos os Santos, acima, ao norte, e ao sul, eles tinham a Baía de Santos, que estava mais próxima da Bacia do Prata. E ali em Santos, eles fundaram a Vila de São Vicente, eles fundaram ali um destacamento militar. Não são empreendedores privados, judeus e templários, que vão estar explorando o comércio das especiarias tropicais e do pau-brasil e mais tarde da cana-de-açúcar. Não são esses. São militares, com funções militares em relação ao Império Espanhol, no que se refere à calha do Prata. A calha amazônica era dos portugueses pelo Tratado de Tordesilhas, mas a calha do Prata não. Ela ficava mais ou menos na divisa. E os portugueses estão, então, interesse em preservar o lado oriental do Prata. Por que isso? Porque com isso o Prata se tornava uma via de navegação binacional.
Então era fundamental que os portugueses mantivessem controle sobre uma das margens. E aí eles fundaram uma colônia chamada Colônia de Sacramento. No dia que vocês forem ao Uruguai, ou vocês conheçam, ou em Buenos Aires, conheçam Sacramento. Sacramento era a extremidade sul do Império Português na América do Sul. Está lá, do outro lado da Bacia do Prata. Do lado de cá está Buenos Aires, fundada pelos espanhóis com a mesma finalidade. Montevidéu está mais acima na Bacia do Prata, acima de Buenos Aires, e se torna um porto com maior capacidade de transporte, porque está mais abrigado. Isso é que é a Bacia do Prata, isso é que são os países da América do Sul. Portanto, nós aqui ficamos de fora. Estamos num espaço sem gente. Aqui habitavam índios muito brabos, botocudos muito brabos, tanto do lado de cá quanto do lado de Niterói. E aí chega um grupo de franceses, calvinistas, protestantes franceses, se estabelece aqui no Rio de Janeiro, faz amizade com esses índios geis. Essa amizade também é uma amizade com interesse, quer dizer, os povos geis, quando viram os portugueses, o primo mais forte, chegando junto com os índios tupi-guaranis para massacrar os povos geis recebem os franceses com a maior alegria. Acolhem os franceses com a maior alegria. O sucesso da missão francesa no Rio de Janeiro tem um sucesso extraordinário por essa razão. E aí os franceses se estabelecem. Até 15 mil franceses vieram morar, principalmente na Ilha do Governador e em Niterói. Tanto é que depois vem lá o nosso Araribóia, aliado dos portugueses, para expulsar os aliados dos franceses em Niterói. O resultado disso é que Niterói hoje é o município com o maior componente de DNA francês no Brasil. No Brasil. Quando a gente olha para a cultura niteroense, ela tem uma cultura muito mais europeia do que norte-americana, ainda que esteja mudando. Ela é um dos bastiões de resistência da alta cultura dentro do Estado brasileiro, do Brasil. As pessoas não se dão conta disso. Mas hoje, por exemplo, muitos grupos de rock progressivo, um bom carnaval, ainda existem lá representações de Niterói. Eu falava agora há pouco sobre o patrimônio artístico, cultural brasileiro, desde o último quartel do século XVIII até o final do século XIX. Boa parte está na Niterói. A missão francesa que veio para cá, né, com o imperador e tal, Debré, aquela coisa toda, a missão francesa teve um grupo, o Grupo Gris, que veio para Niterói. O Parreiras e outros. Então existe a paisagem de Niterói, é uma paisagem importantíssima para a cultura do final do século XIX da pintura brasileira, do acervo da pintura brasileira. Então existem ondas longas, brodelianas, que se propagam pelo tempo. Então essa é a história dos nossos índios. Os índios geis vão ser perseguidos. Quando Dom João VI chega aqui no Brasil, ele emite um decreto que é para matar tudo que é índio botocudo. Os índios botocudos, então, eles são expulsos para o interior, são condenados à miséria relativa. Eles vão para dentro da Caatinga, eles vão para o cerrado mais inóspito. E isso vocês percebem que as fronteiras brasileiras vão sendo consolidadas com o avanço da etnia branca dominadora, né, estrangeira. E dos negros, que também são escravizados. Vai todo mundo entrando pelo país, né, subindo os rios e indo até as Minas Gerais e descendo São Francisco. Quando entra no século XX, nós só vamos encontrar povos geis isolados dentro da Amazônia. E aí são lá os irmãos Vilas Boas, essa coisa toda, o Darcy Ribeiro, que vai lá descobrir. Então o que a gente tem desses povos é muito pouca coisa. É como se, e é assim que eu vou encerrar a aula de hoje, é como se a Europa tivesse notícia de que nas Américas houvessem grandes civilizações, que essas grandes civilizações fossem dotadas de sociedades complexas e culturas complexas,
cuja natureza desafiasse a teologia das religiões sociais, judaico, cristão e islamista. Que vocês vão dizer, não tem nada a ver judaico, cristianismo e islâmico. Opa, cuidado, eles são muito parecidos entre si quando olhados de fora. A religião inca, a religião maia, a religião asteca, a religião dos povos geis e mesmo a incorporada pelos tupi-guaranis, elas apontam para uma explicação do universo, uma cosmogonia que ameaça a ideia bíblica de que Deus criou diretamente Adão e Eva aqui na Terra. Para essas sociedades, a vida humana, os humanos, vieram de fora. Então existe a hipótese, com a qual eu trabalho, e muitos outros também, de que o descobrimento, as grandes navegações e as empresas ultramarinas portuguesa e espanhola se dão dentro de um contexto maior de extermínio dessas grandes civilizações. O objetivo final de todo o esforço, principalmente habsburgiano, espanhol, inquisidor, naquele momento, era de afirmar o catolicismo como narrativa única, verdadeira e universal. Cuidado. A alienação, ela é coisa de gado. Para a gente não se alienar, nós temos que perceber que tudo que é falado para a gente, inclusive este que vos fala agora, tudo isso é provisório, é temporário, é limitado, é imperfeito e se distancia extraordinariamente de uma verdade, se é que ela exista, se é que exista tal coisa como verdade. Nós temos que aprender mais a conviver com a diversidade de pensamento de verdade. De verdade. Mesmo aquele pensamento que nos ameaça. E quanto mais longas as tradições, mais longas as ondas históricas, maior a crise que se estabelece quando são rompidas essas crenças. Na verdade e tal. Quando as pessoas se dão conta de que aquela narrativa é uma expressão de uma vontade, não muito mais do que isso, diante de um cosmos absolutamente misterioso, quando se dá conta disso, as sociedades elas entram em crise. Quanto mais antiga a crença. Por isso que a crise do cristianismo, a crise do judaico-cristianismo diante da ascensão da China e tudo mais, ela é tão assustadora. Ela aponta para uma crise civilizatória de grandes proporções. Eu fico aula aqui hoje. Que bom que a gente conseguiu gravar, porque a gente vai compartilhar agora com os outros alunos que não puderam assistir também. Eu agradeço vocês, a participação e a audiência.